Enfim, estou continuando aqui a nossa aula, nossa série de videoaulas sobre a questão da formação, né, da atividade do professor de literatura em sala de aula e da formação de alunos na leitura do texto literário. Né? Então aqui eu estava aqui falando na questão do conceito de constelação, né, tal como Adorno se refere, né? Enfim, foi interessante porque ele usou uma imagem alegórica para definir o conceito. Né? Ele falou da imagem do cadeado. Que, enfim, você vê como as próprias imagens literárias elas são importantes para as ciências humanas. As ciências humanas elas dependem de imagens literárias. Né? É interessante isso. E aí eu queria colocar aqui o seguinte. O que o Adorno fez? Também não é possível definir o que é literatura, nem estipular para que ela serve. Né? Quer dizer, literatura é uma questão, é um assunto tão complicado que, assim, já tanta gente tentou definir a literatura e tanta gente se estrepou com isso, que não adianta mais tentar definir o que é literatura. Nem estipular para que ela serve. Entendeu? Porque enquanto uma das artes, né, a questão da utilidade, ela não basta para a literatura. Né? Só é possível se aproximar da literatura a partir de uma constelação de elementos. Então a gente precisa criar uma constelação de elementos, melhor dizendo, de conceitos, para você começar uma reflexão sobre a literatura. Tá? Aí, a teoria literária se aproxima e se assemelha ao modo de composição da própria poesia, por relações de semelhança ou de ligação em rede. Quer dizer, assim como a internet, assim como a rede, ela produz ligação de hiperlink com hiperlink, entendeu? De relações com relações que estão baseadas em palavras, no final das contas. Né? Do mesmo modo, a gente tem que fazer para a gente começar a pensar o que é literatura, o que está por trás desse conceito, que é o conceito de literatura. Né? A gente precisa fazer correlações dessa rede de conceitos. Entendeu? Precisa fazer correlações entre conceitos. E a gente precisa ir pensando e ir articulando essas correlações. Ok? É como se, né, essa imagenzinha aqui que eu coloquei para vocês é como se a literatura fosse esse globo e os conceitos fossem esses pontinhos aí, e que tivessem correlações entre esses pontinhos. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, entendeu? São com diversos conceitos em torno desse grande planeta aqui que é a literatura. Ok? Enfim. E aí eu também estou apresentando aqui para vocês uma espécie de um meme, isso aqui é uma espécie de um meme bastante inteligente, não é um meme só para rir, né? Que tem uma ilustraçãozinha aqui com o que a gente poderia chamar de informação. Né? O que é informação? São diferentes conceitos. Tem um conceito de informação, conceito de conhecimento, conceito de experiência, conceito de instituição. Tá? Então, o que é informação? Informação são dados isolados. É mais ou menos o que acontece com o jornal. O que o jornal faz? O jornal informa. Tá? E o que é informar? Bem, o jornal ele é feito de notícias. Né? Então, uma coisa aconteceu num determinado dia, geralmente foi ontem, no jornal você lê hoje. Né? Hoje em dia não é exatamente assim, porque né, você tem uma atualização em tempo real. Né?
Mas mesmo assim existe um gap entre o que acontece e a notícia do que acontece. Né? O jornal ele é uma notícia sobre um acontecimento que aconteceu no dia anterior. Né? E o que essa notícia diz? Ela fala sobre esse acontecimento. Esse acontecimento aconteceu determinadas coisas, aí você tem que dar alguns elementos para você entender o que aconteceu. Né? Aí depois você leu uma notícia, aí depois você vai ler outra notícia. Tá? Você vai lá no primeiro caderno, aí você lê uma notícia sobre política, aí você vai ler uma outra notícia sobre política. Corrupção de um determinado político. Aí depois você fala, estratégias de ligação entre um partido e outro. Né? Um político, ele está querendo, de um partido, está querendo entrar em uma coligação com outro partido para a próxima eleição. Né? Aí depois você tem uma notícia sobre a relação de um país com o outro. Estados Unidos e China, por exemplo. Entendeu? Aí depois você tem uma notícia sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro, sobre, sei lá, a falência de mais uma loja no centro do Rio de Janeiro. Entendeu? Aí depois você tem, e por aí vai. Né? Por aí vai. Informação é isso. Você vê que entre uma notícia e outra não tem correlação nenhuma. Você lê uma notícia, depois você lê outra notícia, depois você lê outra notícia, depois você lê outra notícia, outra notícia, outra notícia, outra notícia. Aí depois você sai do jornal e vai fazer outra coisa e você não correlaciona as coisas. Entendeu? Quando você vê o Jornal Nacional, o jornal assim do final do dia, né? Depois de você ter trabalhado o dia inteiro, ou você ter estudado o dia inteiro, estudar é um tipo de trabalho também. Okay? Se você é estudante, você é um trabalhador. Saiba disso. Né? Se você passa o dia inteiro lá estudando e tal, aí você chega à noite, você vê o jornal das 8 horas. O que acontece? Quando você vê o jornal, você vê uma notícia atrás da outra também, a mesma coisa. Uma notícia atrás da outra. O repórter fala sobre uma notícia, aí depois né, o apresentador do jornal fala, aí depois entra o repórter num determinado local, tá lá, né, hoje em dia tá com máscara e tal, e aí tá dizendo, tá falando, tá lá com o microfone, tá falando de alguma coisa e tal, e tal, e tal, e tal. Né? Então, sei lá, tá num determinado estado do Brasil. Aí depois tem uma outra notícia, aí depois o repórter em campo tá em outra cidade. Entendeu? Outra cidade. Aí depois tem notícias internacionais, aí tem imagens de Paris, aí tem imagens de Nova York, entendeu? Aí tem imagens da Inglaterra, aí tá lá, né? O primeiro-ministro britânico dizendo: temos vacina, vamos distribuir a vacina semana que vem. Por aí vai, entendeu? Você, por mais impressionante, ou por mais que você queira falar alguma coisa, né, sobre uma determinada notícia, você não consegue. Porque assim, tem uma notícia, aí você está jantando, comendo junto com a sua família. Você quer falar com o seu irmão, quer falar com a sua mãe. Pô, sabe essa notícia aqui? Eu estava pensando, não dá para fazer isso, porque depois tem uma outra notícia. Né? E aí a outra notícia, aí todo mundo está assim, na poltrona, está cansado, entendeu? Na poltrona e fica vendo assim a televisão, entendeu? E aí você não consegue falar absolutamente nada. Assim. Ou você não presta atenção. Ou você conversa, mas aí você não presta atenção no que está falando, no que está acontecendo. Entendeu? Ou seja, essa experiência, assim, o que você tem quando você vive esse momento que você está assistindo o Jornal Nacional, tudo bem que você está se informando, você é uma pessoa informada. Você é uma pessoa informada. Você pode até ser uma pessoa bem informada. Mas você ser uma pessoa bem informada não é você ser um crítico literário, não é você ser um professor. Um professor, um crítico literário, entendeu? Um pesquisador, um teórico, uma pessoa até muito mais do que bem informada. Muito mais do que bem informada.
Porque cria correlações entre conceitos, correlações entre as coisas. Não é só uma notícia, depois outra notícia, depois outra notícia, depois... Não é isso. Tá? Enfim. O que é conhecimento? Conhecimento é você estabelecer correlações entre dados, entre informações. Ou melhor ainda, entre conceitos. Conceito é um troço bem mais complexo do que o simples dado. O dado é um dado. Está lá, dado. Entendeu? Dado é uma coisa que aconteceu em um determinado momento. Pum. É um dado. Tá? Ah, uma molécula de uma determinada substância. É um dado. Entendeu? Agora, um conceito, entendeu? O conceito de molécula é bem mais complicado do que uma mera molécula. Entendeu? O conceito de molécula serve para você pensar em todas as moléculas que existem. Então, um conceito, ele precisa ser, entendeu? Bem preciso e, ao mesmo tempo, bem bem pensado, né? bem articulado, bem composto. Tá? Então, o conceito é um negócio que vai bem mais adiante. Né? O conhecimento é feito de correlações entre conceitos. Né? O que é experiência? Experiência lida com acontecimentos que você vive ao longo da vida. A experiência ela vive de um determinado conhecimento que você tem da realidade, entendeu? E também com coisas que acontecem fora daquilo que você mais ou menos está acostumado, entendeu? Então a experiência é uma mistura dessas duas coisas. É uma mistura dessas duas coisas, né? Tem um pouco de conhecimento, tem um pouco de acontecimento sem conhecimento. E tem um pouco de absoluto desconhecimento. Você está diante de uma situação e você simplesmente não saber como que você vai lidar com aquilo. Né? O que é intuição? Intuição é, entendeu? Você tem a noção de uma determinada coisa, mas as outras coisas elas estão na penumbra, né? Elas não estão muito claras, está tudo mais ou menos confuso, né? Só que aí você tem uma luz, você tem uma chispa, entendeu? Que se ilumina na sua cabeça, que você consegue ter uma ideia para você resolver um problema, né? Que está para além da sua própria experiência. É uma iluminação que você tem lá, entendeu? Para além da sua própria experiência, você consegue fazer correlações, mas além disso você consegue, entendeu? Ter uma luz mental para você resolver um determinado problema. Numa ciência, se você entra numa ciência, não importa que não seja uma ciência dura, pode ser uma ciência humana, como é o caso aqui da nossa teoria literária. A teoria literária é uma ciência humana, né? Você precisa de tudo isso aqui. Você precisa de informação que não foi ainda transposta para o conhecimento. Você precisa de conhecimento de tudo que foi elaborado dentro dessa ciência, com grandes teóricos que pensaram ao longo de séculos sobre o seu objeto. Você tem a experiência, né, desses teóricos que vai passar para você tanto ler esses teóricos, você tanto assistir aulas, você conversar com seus colegas que são companheiros, né, dentro da sua especialidade. E aí você vai lidar com objetos. Você vai lidar com objetos, que são objetos literários, que você vai procurar fazer uma análise de um objeto literário, procurar pensar a importância dos seus objetos literários em relação à sociedade, entendeu? E tal. E você vai ter que também ter um pouco de intuição, entendeu? Porque você não vai poder só
lidar com objetos literários só com conhecimento do passado, nem somente com a sua experiência. Você vai ter que lidar com algo mais. Vai ter que vir na sua cabeça para você conseguir pensar sobre o objeto. Né? Abrir o cofre do objeto. Entendeu? Você vai ter que encontrar uma chave para esse objeto. Né? Enfim, no momento, nós estamos pensando sobre o que é literatura. Né? Nós estamos nos introduzindo num processo de várias aulas em que eu escolhi já um texto literário para a gente pensar o que é literatura. Então a gente está num processo para a gente entrar no conceito de literatura. Tá? A gente está nesse processo. E aí eu terminei a primeira parte dessas aulas introdutórias. Na próxima parte eu vou começar a desenvolver melhor o que é conceito de literatura. Muito obrigado.